Salada Cultural. Olá, meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural, podcast que aborda tudo que envolve cultura, seja cinema, TV, música, literatura, quadrinhos ou a mistura disso tudo. Aqui eu conto histórias e curiosidades que talvez você já ouviu, mas não custa reforçar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para mais uma edição. A novela é um dos maiores produtos de exportação do Brasil, ao lado de café, jogadores de futebol e a depilação íntima. Quando uma obra audiovisual nacional é exibida em outra região do planeta Terra, nossa cultura é valorizada e gera curiosidade naqueles países em que se prestam a exibir folhetins legitimamente brasileiros. Há quase 5 décadas que nossas novelas tomam o mundo, mas apenas uma ajudou, mesmo que indiretamente, a reeleger um presidente na Rússia. Neste Salada Cultural, eu vou falar sobre a novela Mulheres de Areia, da autora Ivani Ribeiro, que foi exibida originalmente no Brasil em 1993, tendo como protagonista a atriz Glória Pires, que se dividia entre os papéis das irmãs Ruth e Raquel, e que em 96 foi transmitida na Rússia em um episódio que envolve uma TV estatal, um feriado eleitoral e até uma entrevista falsa da atriz. Fica aí porque essa história é muito legal. Kulturni Salat. Antes de falar de Mulheres de Areia e da Rússia, vale fazer um resumo histórico da novela como um produto de nossa cultura. A novela no Brasil teve início um pouco depois da estreia da TV no país. Enquanto que a TV Tupi, primeiro canal de TV brasileiro, foi inaugurado em 18 de setembro de 1950, a primeira novela estreou mais de um ano depois. Mais exatamente 1 ano e 3 meses depois, em 18 de dezembro de 1951, também na Tupi. A novela em questão era Sua Vida Me Pertence, de Walter Foster, que também dirigia e protagonizava, sendo tratada na imprensa da época como, abre aspas, a primeira novela em capítulos pela TV em toda a América Latina. Fecha aspas. A produção teve apenas 15 capítulos, transmitida todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas. Era exibida ao vivo, como um teatro, já que na época a tecnologia do videotape ainda não havia chegado no país. A novela contava a história, aqui eu vou ler a sinopse que está no Wikipedia. Abre aspas. Elizabeth é uma moça ingênua e apaixonada pelo brutal Alfredo, um homem indomável que desdenha de seus sentimentos por ela ser jovem e romântica demais, se envolvendo com a ambiciosa Eliana. Fecha aspas. Já a primeira novela diária, com muito mais capítulos, estreou em 22 de julho de 1963, na TV Excelsior, chamada, atenção para a criatividade no nome, 25499 Ocupado, sendo a primeira produção televisiva de Tarcísio Meira e Glória Menezes como um casal dentro e fora das câmeras. A obra é uma adaptação de um folhetim argentino, criado por Alberto Migré e adaptado por Dulce Santucci, e conta a história do advogado chamado Larry e da detenta chamada Emily, que trabalhava como telefonista em um presídio. Após uma linha cruzada, eles conversam e se apaixonam, sem nunca terem se visto. Passam-se mais alguns anos e a novela brasileira como produto de exportação teve início na década de 1970. Em 1976, a novela da TV Globo, O Bem Amado, de Dias Gomes, com Gracindo Júnior e Lima Duarte, foi vendida para a TV Monte Carlo de Montevidéu, no Uruguai. Sua estreia em terras gringas aconteceu em 22 de março de 1976. Antes, apenas os roteiros de obras nacionais eram comercializadas para fora. Durante muitos anos, a novela de 1976, chamada Escravizaura, de Gilberto Braga, com Lucélia Santos e Rubens de Falco, foi a produção mais vendida para as TVs do mundo, com exibição em mais de 80 países.
Hoje, a mais vendida é Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, com Adriana Esteves, Débora Falabella e Murilo Benício. Produção de 2012, sendo exibida em mais de 150 países. Duas irmãs. Uma é que nem mar de calmaria. A Ruth é especial, diferente de todas que eu já conheci. A outra é mar revolto em dia de temporal. A Raquel só faz malvadeza. Cada dia que passa eu fico com mais raiva dela. Vem aí, Mulheres de Areia. Mulheres de Areia foi exibida na TV Globo no horário das 18 horas, tendo seu primeiro capítulo levado ao ar em 1º de fevereiro de 1993 e seu último capítulo exibido em 25 de setembro do mesmo ano, com um total de 203 capítulos. Conta a história das gêmeas Ruth e Raquel, sendo Ruth a irmã boa e Raquel a irmã má, ambos papéis de Glória Pires. Elas disputam o amor de Marcos, interpretado por Guilherme Fontes, filho de um rico empresário da cidade praiana em que se passa o folhetim. Ruth realmente ama Marcos, enquanto que Raquel deseja apenas a fortuna do rapaz. Quem inicialmente percebe a falta de escrúpulos de Raquel é Tonho da Lua, papel do ator Marcos Frota, jovem com deficiência mental que esculpe mulheres de areia, guarda uma afeição por Ruth e é quem diz a frase conhecida até por quem nunca assistiu um capítulo dessa novela. Abre aspas, a Rutinha é boa e a Raquel é má. Fecha aspas. A novela ainda contava com os atores Raul Cortez, Suzana Vieira, Andréa Beltrão, Paulo Goulart e grande elenco. A novela fez muito sucesso durante a sua exibição original e também em suas reprises, rendendo a Glória Pires os prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, e o Troféu Imprensa, ambos na categoria Melhor Atriz. Essa é uma segunda versão da novela. A primeira versão, também escrita por Ivani Ribeiro e com o mesmo título, foi exibida em 1973 na TV Tupi, sendo que o papel das gêmeas ficou a cargo de Eva Vilma, enquanto que o mocinho Marcos foi defendido pelo ator Carlos Zara. A novela de 1993 foi exportada para diversos países, como Argentina, Portugal, Cuba, Grécia, Estados Unidos e muitos outros, sendo que a nação estrangeira que teve mais sucesso e repercussão foi na Rússia. Kulturny Salat. Na região que faz parte dos continentes europeu e asiático, Mulheres de Areia estreou na TV estatal em 1996, chamada... Bom, eu vou tentar falar na pronúncia correta. Se estiver errado, por favor, manda mensagem me corrigindo. Secret Tropicankia, que em tradução livre significa O Segredo de uma Mulher Tropical. Olha o áudio da chamada de estreia na TV russa. Se você tiver russo fluente, vai entender, porque eu não entendi uma palavra. Лето, жара. Но не уезжайте за город. Дача сможет подождать до субботы. А в среду утром, 3 июля, вам откроет свои секреты тропиканка. 3 заключительных серии о приключениях Рут и Ракел. 3 июля смотрите на канале ОРТ «Секрет тропиканки». No país da matriosca, a novela também ficou conhecida como Tropicanka 2, ou Tropicaliente 2, porque a novela que foi exibida antes de Mulheres de Areia era também a brasileira Tropicaliente, que coincidentemente tinha o cenário praiano, o que levou os russos a tratarem como uma continuação, apesar de não ter nada no enredo que levasse a pensar isso. Kulturny Salat. A sua exibição na Rússia coincidiu com as eleições para a presidência do país. Boris Yeltsin, primeiro presidente russo após a dissolução da União Soviética, estava no poder desde julho de 1991 e naquele ano de 1996 tentava sua reeleição. Seu oponente era o candidato Gennady Zyuganov. O sucesso de Mulheres de Areia na Rússia durante a corrida eleitoral causou uma situação fora do comum para Glória Pires. O jornal russo Dai Die Bog publicou uma suposta entrevista de Glória em que ela manifestava apoio a Boris Yeltsin nas eleições, além de criticar o comunismo. Essas mesmas declarações foram reproduzidas no jornal inglês The Sunday Times.
Ao jornal Folha de São Paulo, de 13 de maio de 1996, Glória Pires disse que as afirmações publicadas nos jornais russo e inglês eram mentirosas. A publicação brasileira, ela confirmou que respondeu perguntas por fax de um jornal russo, do qual não se lembrava o nome. Segundo Glória, as perguntas foram: o que você acha da Rússia? Quem você acha que deve ganhar as eleições? E quais são seus planos para o futuro? E, em nenhuma, deu respostas que indicasse apoio político a Yeltsin. Na mesma Folha de São Paulo, mas na edição do dia 15 de maio do mesmo ano, Glória afirmou que iria processar os jornais russo e inglês, caso ambos não se retratassem e assumissem que publicaram uma falsa entrevista. Nessa matéria, ela ainda diz, abre aspas, logo eu não entendo nada de política. Para votar, fico noites e noites sem dormir. Não falo de política no meu país. Nunca iria me intrometer no país dos outros. Nem sabia que o Yeltsin era candidato. Fecha aspas. Como podemos concluir, Glória Pires não era capaz de opinar já naquela época. Kulturny Salat. Como na Rússia a TV é estatal e a novela protagonizada por Glória era exibida nesse canal com altos índices de audiência, e seus capítulos finais tiveram exibição próximo do dia da eleição, o governo russo, que é responsável por controlar a programação da TV, montou um esquema para ajudar no segundo turno do processo eleitoral. No primeiro turno, nenhum candidato chegou a ter 50% dos votos válidos. Com isso, houve o inédito segundo turno para a presidência da Rússia, que aconteceu em 3 de julho de 1996. Para que a população russa pudesse votar, foi concedido feriado nacional. Por conta desse feriado, imaginavam que as famílias russas iriam aproveitar o dia livre e viajar para suas casas de campo, deixando para lá essa história de eleição. Pensando nisso, e a mando do próprio Boris Yeltsin, a TV estatal resolveu exibir no dia da eleição os 3 últimos capítulos de Mulheres de Areia. A matemática era simples. Com os russos permanecendo na cidade para assistir os momentos finais de uma novela fenômeno de audiência, a frequência das zonas eleitorais iria aumentar e a votação aconteceria normalmente. O resultado dessa conta deu certo. Kulturny Salat. Em outra reportagem da Folha de São Paulo da época, falando sobre a estratégia bem-sucedida do governo russo de segurar os eleitores pela TV, conta que um aparelho de televisão explodiu em uma das sessões eleitorais, justamente no momento em que os fiscais russos, ou mesários, estavam acompanhando o último capítulo da novela de Ruth e Raquel. Felizmente não houve feridos, apenas a irritação dos que queriam acompanhar o final da novela enquanto estavam trabalhando na eleição. Com 57,2% dos votos válidos, Boris Yeltsin foi reeleito e permaneceu na cadeira de presidente da Rússia até 1999. E o sucesso de Mulheres de Areia na Rússia não terminou com o final da novela. A editora Most Media de Moscou publicou posteriormente uma versão em livro do folhetim, vendendo mais de 50 mil exemplares no país. Para quem se interessou em assistir ou quiser rever Mulheres de Areia, saiba que a produção está inteirinha no Globoplay. Ressaltando que isso aqui não é merchan, tá bom? É só uma indicação mesmo. Kulturny Salat. Esse é só um exemplo da qualidade das novelas brasileiras. São produções que têm fãs fiéis, geram debates e discussões, criam tendências e até ajudam a eleger um presidente, mesmo que indiretamente. O Salada Cultural fica por aqui. Este podcast tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Se você gostou do podcast, manda para seus amigos, primos, conhecidos, vizinhos, chegados e quem mais quiser. Se você não gostou, bom, ninguém é perfeito. Até a próxima!